O emprego do acento grave em às vezes, então aqui nós temos o que? Às vezes aqui, ó, com acento indicativo de crase. Aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo. Então, o que pede aqui? Ó? Esse acento indicativo de crase aqui, ó, de às vezes, em qual exemplo aqui, ó, em qual alternativa vai ter o mesmo sentido? Então, o que nós temos que observar aqui? Que às vezes é o quê? Uma locução adverbial feminina, que vai ser acentuada. Então, nós vamos procurar o que aqui nestas alternativas? Em qual delas também vai ter uma locução adverbial feminina. Então, se você não lembra, será que tem crase ou não tem? Aqui não é isso que pede, porque todas aqui, de fato, vai ter o acento indicativo de crase, mas em qual delas aqui que vai ter a mesma razão aqui, esse acento indicativo de crase? Então, entregou o documento às meninas. Então, esse às meninas aqui, nós temos aqui também uma locução adverbial feminina? Não. Então, aqui da mesma forma, manteve-se sempre fiel às suas convicções. Também não temos. Saiu às pressas. Olha aqui. Eu não lembro, mas aí você vai ler a frase. Até pela maneira de ler, você vai perceber quando fala às vezes e às pressas. Nesses dois casos aqui, nós temos locuções adverbiais femininas. Sendo assim, então, a alternativa C é a correta. Então, veja o sentido, nesse caso aqui, vai ser a mesma razão aqui. Então, nós temos nos dois casos uma locução adverbial feminina. Nunca se falou tanto em liberdade. Ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, nunca se, percebe-se que ela, em função da norma padrão. Então, o que ocorre aqui? O que está pedindo nessa questão? A posição desse pronome oblíquo. O se, ele deveria estar aqui, deveria estar depois do verbo ou no meio do verbo? Colocação pronominal. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Então, aqui nós temos o quê? Um caso de próclise. Olha o verbo aqui. Então, quando eu falo primeiro, o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem no fim. Eu sempre coloco o at end, que é a mesma coisa de fim, que é depois. Então, nós temos que ver. Será que aqui é obrigatório o uso da próclise? Então, vamos ver. Aí, vamos voltar à questão. Nesse trecho aqui, nunca se falou tanto em liberdade. Ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que essa posição, em função da norma padrão, poderia ser alterada para mesóclise. Será que eu poderia colocar o se no meio do verbo? Não. Por quê? Nunca aqui nós temos uma palavra negativa. Isso aqui é o que a gente chama de palavra atrativa. Então, sempre que vocês se depararem com palavras negativas, nunca, ou então, por exemplo, não, jamais. Então, sempre vocês se depararem com essas palavras negativas aqui, é obrigatório o uso da próclise, ou seja, o pronome tem de vir antes do verbo. Então, quando eu falo palavra atrativa, por quê? Ele vai atrair o pronome para perto dele. É muito cobrado nesta banca esse tipo de alternativa aqui dentro de colocação pronominal. Então, não poderia ser uma mesóclise. Relaciona-se com o vocábulo tanto, se está relacionado com tanto? Não. Obedece à flexão do verbo? Será que está tratando aqui de flexão verbal? Também não. Deveria ser alterada para ênclise? O que é ênclise? O pronome vem depois do verbo. Eu poderia nunca falou-se? Não. Porque sempre que eu tiver palavra negativa é obrigatório ocorrer a próclise. Então, se deve ao advérbio nunca, que é uma palavra de sentido negativo. Apareceu nunca, não, já sabe. Tem que haver próclise, ou seja, o pronome ficará perto dessas palavras. A alternativa é a correta.